Olá, amigos e seguidores do Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Sejam bem-vindos ao programa Almoçando com Feijão, edição da manhã, onde você fica sabendo das notícias de Santa Catarina e manchetes dos jornais com apoio da CEPRAG, AIA Informática, a Pacheco Madeireira Construtora, CDL de Sombrio, Lotérica Sombrio e Xcred. Vamos ao nosso toque de espiritualidade que eu dedico à minha amiga Janine Garcia, a melhor cozinheira da família Garcia, que eu mando um beijo no coração, Juraci e José Barcelos, Juscelia Souza, Renata Ramos, Gislaine Vargas, Joanesir Monteiro, Vânia Fernandes, Diego Arturo Macedo, Caroline Merim e Dayana Carvalho Ribeiro. E a nossa reflexão de hoje é: não pretenda que todos pensem como você. Não. Cada pessoa está num diferente grau de evolução, num degrau diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é somente Deus, o infinito. Nenhum finito pode conter o infinito. Então, busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gosta que os outros lhe controlem o pensamento. Dias de hoje isso é difícil, né? Todo mundo quer que todo mundo pense igual a gente. E aí, a nossa sociedade está dividida em dois, nós e eles. Mas eu penso que todos somos diferentes e devemos nos respeitar. Falando em efeito do ICMS, a alta da alíquota de 7% para 17% do ICMS em agosto derrubou o volume de vendas de água mineral nas empresas do Estado. O presidente da Associação Catarinense da Indústria de Água Mineral, Tarcísio Oliveira, informou que nas embalagens retornáveis de 20 litros e 10 litros houve retração de 10%, e de embalagens descartáveis de 500 mililitros, o recuo foi maior, 21%. Em ambos os casos, a comparação com agosto de 2018. Diante da estiagem, a venda deveria ter subido. É que, olha, me desculpem o que eu vou dizer, mas, na minha visão, a água mineral é supérflua. A torneira faz o mesmo efeito. Falando em produto cancerígeno, os vereadores de Florianópolis derrubaram o veto do prefeito Jean Loureiro ao projeto de lei aprovado na Câmara que proíbe o uso de qualquer produto com amianto em Florianópolis. O material considerado cancerígeno foi banido nacionalmente em 2017 por decisão do STF, em discussão sobre validade de uma lei do Rio de Janeiro. Vamos para as manchetes dos jornais. O Globo. Guedes pede desculpa por chamar Brigitte Macron de feia e diz que foi brincadeira. Após chamar a primeira-dama da França, Brigitte Macron, de feia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, divulgou uma nota na qual pede desculpas e classifica a fala como uma brincadeira e diz que o objetivo era ilustrar as questões relevantes estão sem espaço público. A declaração foi dada em Fortaleza em uma palestra para cerca de 600 empresários. A nota diz: o ministro Paulo Guedes pede desculpas por brincadeira feita hoje em evento público em Fortaleza, quando mencionou a primeira-dama francesa, Brigitte Macron. A intenção do ministro foi ilustrar questões relevantes e urgentes para o país não ter espaço que deveria no debate público. Não houve qualquer intenção de proferir ofensas pessoais, diz a nota de Guedes. Crivella manda recolher Bienal de Histórias em Quadrinhos, a história em quadrinhos do Vingadores com temática LGBT. O prefeito Marcelo Crivella determinou que o livro Vingadores: A Cruzada das Crianças fosse recolhido da Bienal do Livro no Rio Centro. Em vídeo publicado nas redes sociais, o prefeito afirma que a história em quadrinhos tem conteúdo sexual para menores. A prefeitura determinou que os organizadores recolhessem esse livro, que já foi denunciado inclusive na internet e traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam ser embalados em plástico preto, lacrado com aviso do lado de fora sobre o conteúdo. Portanto, a prefeitura está protegendo menores da nossa cidade, disse Crivella. A história em quadrinhos em questão é seu volume número 66 da coleção oficial da Graphic Novel Marvel, lançada no Brasil em 2016 pela editora Salvati, com parceria com a Panini Comics. A série é uma coleção de arcos clássicos dos super-heróis da Marvel, republicados no formato luxo. A trama envolve um relacionamento gay, tem autoria do americano Alan Heiberg e do britânico Jim Cheung. Foi publicada originalmente em 2010.
Por que em 2010 eles não reclamaram? Estão reclamando agora. Estado de São Paulo. Claro que a manchete do Estado de São Paulo predomina em todas as demais, que é sobre a indicação de Augusto Aras para PGR irrita bolsonaristas nas redes sociais. Foi muito mal recebida a indicação do novo chefe da PGR. O assunto mais discutido no Twitter brasileiro na tarde de ontem é a nomeação do subprocurador Augusto Aras ao cargo de Procurador-Geral da República. A decisão foi confirmada pelo Palácio do Planalto e publicada numa edição extra do Diário Oficial da União. A indicação causou polêmica e desagradou apoiadores do presidente que veem Aras com proximidade com a esquerda, leniência com a corrupção e distância da Lava Jato. Leandro Ruschel, um dos principais influenciadores bolsonaristas, com mais de 300 mil seguidores no Twitter, escreveu que a indicação pode ser um ato de suicídio político de Bolsonaro e ainda comentou: nunca vi tanta gente afirmando que estava encerrado seu apoio ao presidente. Na enquete que Ruschel realizou com seus seguidores, dos 6.973 votos, 89% foram contra a indicação. Quem está faceiro é o povo que está com o pescoço no cepo da Lava Jato e os corruptos em geral. Bolsonaro veta a lei de abuso de autoridade. O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem o projeto de lei de abuso de autoridade, que endurece as punições por atos praticados por agentes públicos, entre eles juízes, promotores e policiais. Bolsonaro decidiu vetar 19 artigos do texto. 14 artigos foram vetados na íntegra e outros 5 foram parciais. Parlamentares da base governista da oposição já tratam como certa a derrubada dos vetos pelo presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei de abuso de autoridade. Dos 44 artigos propostos, 9 foram alvo da caneta do presidente. É um número alto e vai ter muita resistência. Acho que o presidente fez um cálculo político de manter suas convicções mesmo sem apoio ao Congresso, afirmou o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, aliado de Bolsonaro. Folha de São Paulo, a manchete é: pacote de combate ao desemprego libera 65 bilhões para empresas e cria agência de trabalho. O pacote de combate ao desemprego, um estudo pelo governo, prevê medidas em pelo menos 10 frentes. E uma delas estão previstas a liberação de até 65 milhões de capital de giro de empresas. Em outra, a ideia é criar uma espécie de rede de agência de trabalho privados. As propostas estão na mesa do ministro Paulo Guedes e já foram apresentadas para um grupo seleto de empresários e banqueiros. Guedes ainda precisa dar o aval às sugestões de alguns dos seus secretários. Jornalista vai à justiça após ser bloqueado por Bolsonaro no Twitter. O jornalista William De Luca protocolou um mandado de segurança na STF após ter sido bloqueado pelo presidente Jair Bolsonaro no Twitter. O presidente usa a rede social como canal oficial do governo e não pode fazer isso, afirma o advogado Antônio Carlos Carvalho, responsável pelo caso. A iniciativa se baseia em decisão da Justiça dos Estados Unidos, que determinou que o presidente Donald Trump desbloqueasse 7 pessoas que havia vetado em suas redes sociais. De Luca afirma que foi bloqueado em agosto após comentar um post do presidente com uma foto em que ele presta continência à bandeira dos Estados Unidos. Você está preocupado com os interesses externos, né? Escreveu o jornalista. E aí foi bloqueado. Com apoio da CEPRAC, AIA Informática, CDL Sombrio, Pacheco Madeireira e Construtora, Lotérica Sombrio e X-Credit, eu agradeço a companhia e até o meio-dia com a segunda edição do Almoçando com Feijão. Um beijo no coração e até lá, então.